Provai e vede. História de hoje: dificuldade costurada. Eu me chamo Deusivânio Dornelles. Sou adventista desde os 10 anos. Sempre atuei com entusiasmo em diversas funções na igreja. Isso me fez muito bem. Eu venho de uma família de comerciantes que atua no ramo de tecidos e confecções. Recentemente, abrimos a nossa primeira loja de tecidos, aproveitando os conhecimentos que eu adquiri quando ainda era bem jovem trabalhando com meus pais. Minha esposa Lilian é o meu braço direito e trabalha comigo em nossa pequena empresa. Nossa carteira de clientes só aumentava. Muitas vendas, muitas encomendas. Com isso, fizemos planos para o futuro, incluindo a compra de uma nova casa. Porém, a crise financeira que sobreveio ao nosso país afetou profundamente o mercado de confecções. E do dia para a noite, vimos os cheques dos nossos melhores clientes serem devolvidos um a um. Sentei com minha esposa e contei o que estava acontecendo, pois nós tínhamos 2 filhos bem pequenos e também muitos compromissos financeiros por conta do nosso próprio negócio. Depois de orarmos e confessarmos a Deus nossa preocupação, nos sentimos aliviados e confiantes que o Senhor mostraria uma solução. Apesar das dificuldades, nossa comunhão não foi abalada e nem pensamos em mudar nossa rotina na igreja. Nossa fidelidade jamais foi colocada à prova, pois em nosso coração só havia espaço para uma sincera gratidão por tudo que o Senhor já tinha feito por nós. Lilian se propôs a voltar a costurar como no tempo de solteira. Havia um grande estoque de tecido em nossa loja e percebemos que aquela ideia daria certo. Minha esposa, então, desenhou uma nova linha de roupas femininas, voltada para o público evangélico, e passou a preparar os moldes. As primeiras peças de roupas ficaram prontas e começaram a ser vendidas na grande feira que acontece em Goiânia todos os domingos. Mesmo com a concorrência de centenas de outros fabricantes, as roupas feitas pela Lilian tiveram grande aceitação no mercado. Vinham compradores de muitas cidades de Goiás e até de outros estados. O sucesso foi tão grande que resolvemos criar uma marca própria para agregar um valor comercial maior à nossa confecção. Os anos se passaram e já havia necessidade de sair da feira para um lugar mais adequado para expor as nossas roupas. Foi então que decidimos investir numa loja, dentro de um dos principais shoppings da região. Ao tratar do negócio com o administrador, nos deparamos com um grande problema. Vocês estão me dizendo que não vão abrir a loja de vocês aos sábados? Aqui abrimos todos os dias da semana e existe uma multa contratual para esse caso. Só que vou fazer diferente. Vou autorizar o funcionamento da loja de vocês, com a liberdade de fecharem aos sábados. Sabem por quê? Porque vocês vão quebrar em 3 meses, por não abrir a loja no melhor dia de vendas. E é isso que vai acontecer. Hoje, depois de 12 anos, nossa loja é uma das mais bem-sucedidas do shopping. Distribuímos nossa marca para todo o Brasil através de revendedores e recebemos a grande maioria dos compradores na sexta-feira. Nunca abrimos a nossa loja aos sábados e sempre confiamos que o Senhor seria o grande administrador da nossa empresa e da nossa vida. No momento de adoração ali na igreja, junto da minha esposa e dos meus filhos já crescidos, eu coloco dentro do envelope não só meu dízimo e a minha oferta, mas também todo o meu coração. A ideia em partilhar essa experiência é falar com você que também é um empreendedor, que às vezes fica preocupado porque a sua empresa não abrirá aos sábados. O sábado nunca foi um problema, o sábado é uma bênção, porque o mesmo Deus que fez e cumpriu todas as promessas no passado é o Deus de hoje, e Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Provai e vede. E agora os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Feliz sábado! Mesmo não estando todos aí na igreja, né? Nós não podemos esquecer do momento das crianças. E eu estou muito feliz de poder estar participando aqui. Acompanho algumas crianças durante a semana nas aulas da escola, outras na classe dos primários, juvenis. Eu estou com muita saudade de vocês. E que Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês, as suas famílias, cuide da saúde de vocês também, tá bom? E hoje, mais uma vez, nós queremos contar uma história que está na Bíblia, na Palavra de Deus. E ela está lá em Marcos, capítulo 12. E fala de um momento que Jesus estava observando algumas coisas acontecendo. Sabe que Jesus gostava muito de ensinar, né? Ele ensinava os discípulos, ensinava as multidões. E ele gostava, às vezes, de ficar observando algumas atitudes. Não para sair criticando, não para sair falando mal, mas para tirar lições e mostrar para os seus amigos, para os seus discípulos. E para deixar também registrado para quê? Para que nós também pudéssemos aprender. Lá em Marcos 12... Depois você pode ler com a mamãe. Dos versos 41 a 44, fala que Jesus estava no templo. Ele estava lá na igreja. E ele estava observando algumas coisas acontecendo. Era o momento da entrega das ofertas. Como a gente acabou de participar agora aqui, no momento dos dízimos e ofertas. Lá na igreja, naquela época, na sinagoga, tinha um espaço, né? Não sabemos se é uma caixinha parecida com essa, mas chamava-se gasofilácio. E lá, as pessoas vinham depositar os seus dízimos, as suas ofertas. E Jesus ficou de longe observando aquele momento. E ele começou a perceber algumas coisas. Entravam homens muito importantes lá da época e começavam a entrar e ir lá depositar a sua oferta. E eles levavam grandes somas de dinheiro, notas de valores altos, e eles iam lá a cabeça assim erguida, e ele estava assim, nossa, como eu tenho dinheiro e posso ofertar uma grande quantia. E eu fico imaginando que eles passeavam assim pela igreja para todos verem. Talvez eles estavam levavam o dinheiro assim com a mão aberta, e iam lá e chacoalhavam assim, colocavam. Daqui a pouco vinha outro com bastante dinheiro também, né? E eles vinham assim com o peito estufado, levando o seu dinheiro
lá no gasofilácio. E ainda, quando eles iam colocar a sua oferta, eles ficavam olhando assim para ver se as pessoas estavam vendo qual era o valor que eles estavam colocando lá no gasofilácio. E aí eles voltavam e parece que eles ficavam observando outras pessoas que vinham também para ver quem que ia colocar mais. E assim acontecia com os escribas, os fariseus. E Jesus estava lá observando aquela cena. De repente, quando todos já tinham levado sua oferta grande, veio meio escondida assim, de cabeça baixa, faz de conta com a cabeça baixa, uma pobre viúva, uma mulher que ela até assim se escondia daqueles homens que ela viu enquanto eles estavam levando. Ela meio que se escondia de cabeça baixa, com muita vergonha. Ela foi lá e colocou no gasofilácio o quê? 2 moedinhas. E ela colocou assim, ai, eu não quero que ninguém me veja. Ela foi rapidinho e fez barulho. 2 moedinhas. E eu imagino que ela voltou de cabeça baixa e sentou lá atrás. E Jesus ficou observando tudo aquilo. E aí, Jesus falou assim, falou para os seus discípulos, olha, sabe de uma coisa? Quem deu uma maior oferta não foram aqueles escribas que levaram muito dinheiro. Foi essa pobre viúva. Mas como assim, tia? Eles levaram muito mais dinheiro do que ela. Sabe qual é a diferença, crianças? Ela deu, não do que estava sobrando na casa dela. Ela deu tudo o que ela tinha. Agora pensa aqui comigo rapidinho. Você acha que é mais fácil dar R$5 se eu tenho R$500? Ou é mais fácil dar R$5 se eu só tenho aquilo e que eu precisaria daquele dinheiro para comprar comida para minha casa? Não é? É muito mais difícil dar daquilo que não me sobra. E por isso Jesus percebeu o motivo pelo qual ela deu a oferta. Ela não deu porque estava sobrando. Isso era muito fácil dar do que sobra. Ela deu tudo o que ela tinha. Isso foi um ato de fé, um ato de gratidão, de amor por Jesus. Vocês acham que se esses escribas não tivessem também tanto, será que eles dariam tudo o que eles tinham? Né? Então, a lição que fica para a gente hoje é deem com alegria. Nós devemos dar para Jesus não só as moedinhas lá do fundo da carteira do papai ou o restinho da nossa mesada. Nós temos que ter uma doação planejada, algo que eu devo separar para Jesus primeiro, antes de gastar com as coisas que eu gosto, com as coisas que eu quero. Primeiro para Jesus. E devemos dar com alegria. Não sei, eu não queria dar esse dinheiro, mas eu tenho que levar na igreja porque minha mãe falou. Não é assim, porque Jesus olha o quê? O nosso coração, né? Então, nós vamos agora orar, pedir a Jesus que Ele nos dê um coração agradecido. E sempre lembrem dessa história quando vocês doam aí em casa, por enquanto, e depois quando nós voltarmos para a igreja também. Porque Jesus é o doador de tudo que a gente tem. Vamos orar? Querido Senhor, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Te agradecemos também porque podemos ofertar. E nos dê um coração cheio de alegria e gratidão quando nós damos os nossos dízimos e também as nossas ofertas para Ti. Continue abençoando o nosso culto e todo o nosso dia de sábado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor.
Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Feliz sábado a todos, mais uma vez. Obrigado, Neuzeli, pela história. Você não viu, mas eu estava aqui prestando atenção no rostinho do pessoal aqui da igreja, todo mundo fixado aí, prestando atenção na historinha. Obrigado. Essa manhã nós temos a felicidade, né, de receber o Daniel aqui para compartilhar conosco a mensagem. Daniel é um amigo nosso que trabalha ali na divisão e ele congrega em Águas Claras. E ele, com alegria, ele aceitou, né, o convite para estar aqui compartilhando a mensagem conosco. Daniel, por favor, sem mais delongas, eu vou passar a palavra a ele. Bom dia, feliz sábado, tudo bem com vocês? É a primeira vez que eu venho aqui na igreja da Candangolândia, mas é uma igreja muito bonita, viu? Eu assim, tinha mais ou menos uma leve ideia de como poderia ser, mas não imaginava que era tão bonita assim. Então que Deus abençoe, né, para que a gente possa conseguir honrar e glorificar a Deus nesse templo e que quando as pessoas passem na porta aqui da igreja, eles possam entender que o lugar deles é aqui, assim como o meu e o lugar de cada um de vocês. Eu vinha hoje pensando, ontem eu fui buscar a minha cunhada e a minha irmã que chegaram de viagem, e aí vinha pensando, até ontem estava tudo certo sobre o que eu ia falar com vocês, né? E aí hoje eu vinha pensando ali no meio do caminho, se realmente o que eu tinha preparado era ideal para que a gente pudesse falar essa manhã. E aí a gente vai pensando, e eu acabei mudando. Então que a gente possa, com a bênção de Deus, né, com a companhia de Deus, a gente possa entender, possa compreender, e não só entender e compreender, a gente possa colocar em prática na nossa vida, né? E aí, um feliz sábado também para quem está em casa. E ali tem uma galera lá da Bahia que eu mandei o link. Eu morei um tempo lá na Bahia e aí convidei um pessoal, eles estão ali no Zoom também. Então que Deus possa estar abençoando vocês. Essa questão do Zoom, a questão online, é bom que aproxima as pessoas, né? Tem gente aí lá nas suas casas, tem gente aí em outros estados acompanhando. Então a gente entende que a tecnologia ela também é uma bênção quando se fala na pregação do Evangelho. A gente também consegue alcançar várias e várias pessoas que se fosse de forma presencial, de forma fixa ali, seria quase impossível a gente conseguir alcançar essas pessoas. E aí no sábado passado eu estava lá na Igreja Central de Brasília, falando um pouquinho com o pessoal da classe jovem, e aí uma pessoa contando a história deu testemunho que ela conseguiu uma pessoa que ela não conhecia, mora lá em Manaus, ela deu estudo online para essa pessoa e no sábado passado foi o batismo dela. Então, para que a gente possa entender que a tecnologia ela ajuda e ajuda de maneira bem eficaz, né? A gente consegue alcançar várias e várias pessoas que se fosse indo até elas seria um pouquinho difícil para que a gente alcançasse. E para que a gente possa começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui tem algum apelido? Alguém tem? O irmão aqui tem. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha alguns apelidos e nem todos eu gostava. E normalmente quando a gente não gosta dos apelidos, é esses que pegam, né? E eu lembro que eu brigava, que eu esmurrava os meninos, apanhava também, né? Mas os apelidos sempre pegavam. E aí chegava em casa falando para minha mãe, mas os meninos ficam me chamando assim, assado. Ela, meu filho, não ligue não, porque se você achar ruim,
é assim que eles vão continuar te chamando por toda a vida aí, né? E aí, com o tempo, eu não fui ligando e pronto. Aí acostumaram, hoje o pessoal só me chama de Daniel, ou então pelo sobrenome lá na divisão, porque tem outro Daniel lá. Mas o interessante é que todos nós somos conhecidos pelas outras pessoas de alguma maneira. Às vezes é pelo nosso nome, às vezes é pelo nosso sobrenome, às vezes é pela nossa profissão, às vezes é pelo que nós fazemos de melhor. Mas sempre nós somos conhecidos pelas pessoas por alguma forma e de alguma maneira. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: como os vizinhos de vocês reconhecem vocês? Será que os vizinhos de vocês reconhecem vocês pelo nome? Será que o vizinho de vocês reconhece vocês apenas como vizinhos? Será que o vizinho de vocês sabe que vocês são da igreja? Será que o vizinho de vocês sabe para onde vocês vão todos os sábados quando vocês saem arrumados com a família de vocês para vir para a igreja? Se eu perguntar para vocês, aqui de acordo com a Bíblia, quem é Judas, todo mundo vai saber me dizer, né? E quem é Judas para vocês? Alguém poderia me dizer aí quem é Judas? O traidor, né? Então, uma característica de Judas é o seguinte, que para qualquer pessoa que nós perguntarmos aí fora quem é Judas, eles vão responder de pronto: Judas foi o traidor de Jesus. E se nós sairmos aí fora também e perguntarmos para as pessoas quem é Jesus, eles vão dizer que é quem? O Salvador, o Filho de Deus, quem tira o pecado do mundo. Então assim, nós temos dois personagens da Bíblia bem distintos, né? E eles têm algo em comum: eles são conhecidos pelo que eles fizeram ou por quem eles são. Judas, independente de quem ele foi, ele sempre vai ser conhecido como o traidor de Jesus. E eu lembro que quando eu morei lá na Bahia, todo ano tinha a queima de Judas, né? E aí o pessoal pegava um tronco bem grande, e aí passava sebo assim ao redor dele todo, e colocava uns valores lá em cima. Quem subisse pegava todo aquele dinheiro. No final tinha a queima de Judas. E toda a vida, desde criança, na minha cabeça, Judas foi o traidor de Jesus. Mas se a gente for pesquisar um pouquinho mais, a gente vai ver que Judas ele era um cara muito inteligente. Ele ajudava muitos discípulos, ele era alguém assim fundamental ali junto com Jesus. Mas independente do que ele fez, ele sempre vai ficar lembrado por ser o traidor de Jesus. E uma outra pessoa também é Pedro. Se a gente sair aí fora e perguntar quem é Pedro, quem está no contexto cristão vai saber responder, né? O filho do trovão, aquele que sempre era afoito, sempre tomava a frente para fazer as coisas, mas ele também tem algo bem interessante. Ele negou Jesus quantas vezes? Ele negou Jesus, né? Ali quando o galo cantou 3 vezes. Só que Pedro, diferente de Judas, ele tem algo bem legal. Ele depois se arrependeu de ter negado Jesus, e ele então foi levar a mensagem de Jesus para várias e várias pessoas. E em um único sermão, Pedro conseguiu batizar quantas pessoas? Quase 3.000 pessoas. Então olha só, lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 37 até o versículo 41, a gente encontra a história de Pedro, em que Pedro ali batiza quase 3.000 pessoas. Eu queria abrir com vocês lá em Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 37 até o versículo 41. Quem encontrou, diz amém. E quem não encontrou, misericórdia. Todo mundo bom de Bíblia, né? Olha só, Atos capítulo 2, versículo 37 até o versículo 41, o subtítulo diz 3.000 batizados. E o versículo 37 começa dizendo assim, antes vamos só fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, nesse momento estamos com a Tua palavra aberta, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos fazer entender a mensagem e o recado que o Senhor tem para cada um de nós hoje. Abençoe, Senhor, cada família aqui representada, que o Senhor nesse momento possa ir ao encontro de onde eles estiverem e incomodar e tocar no coração deles para que eles possam entender que o lugar deles também é aqui, junto com cada um de nós. Esteja conosco, é isso que te pedimos por Jesus. Amém. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração
e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Versículo 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E o versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Então a história de Pedro ela é bem interessante. A história de Pedro e de Judas, elas ocorreram praticamente no mesmo momento. Ali, quando o galo cantou 3 vezes, Pedro negou Jesus e Judas vendeu Jesus por algumas moedas. Só que ao contrário de Judas, Pedro se arrependeu e agora seguiu um novo caminho. Ele então decidiu levar a mensagem de Jesus para todas as pessoas a quem ele tivesse encontro ou a quem ele encontrasse no meio do caminho. E ao contrário disso, lá em Mateus, no capítulo 27, no versículo 5, se vocês puderem abrir, Mateus capítulo 27, versículo 5, do versículo 3 até o versículo 10, conta um pouquinho aí do suicídio de Judas, né? Só que a gente vai ler apenas o capítulo 5. Capítulo 27, versículo 5, que diz assim: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Às vezes na vida a gente tem algumas escolhas, umas más escolhas, né? E todas essas escolhas que a gente faz no decorrer da nossa vida, elas trazem consequências para nós, de curto prazo e a longo prazo. E todas essas escolhas, elas nos trazem consequências boas e também nos trazem consequências ruins. E eu acho que isso já aconteceu com todos nós, né? Às vezes a gente fez alguma escolha que nos foi muito boa e muitas outras vezes a gente também fizemos escolhas que nos foi muito ruim. Mas independente das escolhas que nós fazemos, a gente precisa entender que a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar no momento da gente fazer as nossas escolhas. Mas aí você pode se perguntar, mas quer dizer que todas as vezes que eu orar a Deus e tomar uma decisão, aquela decisão vai ser a mais acertada? Se nós realmente estivermos conectados a Cristo para entender que realmente aquela é a vontade que Ele quer que nós façamos, realmente vai ser a melhor escolha. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? A gente ora a Deus, a gente ora pedindo para que a gente tome a melhor decisão, mas quando chega em cima da hora, a gente acaba tomando as decisões com as nossas próprias capacidades, né? Com os nossos próprios entendimentos. Quantas vezes isso não já aconteceu comigo, né? Às vezes eu pensava, vou fazer tal coisa, e o Espírito Santo incomodando, mas quando chegava em cima da hora eu pensava, mas eu sou melhor fazendo dessa maneira, então eu vou por esse caminho. A gente precisa a todo momento fazermos como Pedro, que independente do momento que nós cairmos, a gente precisa entender que se nós nos arrependermos e voltarmos a Cristo, a gente vai conseguir fazermos as melhores escolhas e as melhores decisões. E no momento que as pessoas perguntarem quem nós somos, nós seremos lembrados não só pelo nosso nome, não só pelo nosso apelido, não só pela nossa profissão ou pelo que nós fazemos de melhor, mas como as pessoas que conseguem levar Cristo a todas as pessoas, independente da situação que elas estejam. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Apocalipse, no capítulo 2. Às vezes a gente fica perguntando, mas como eu vou conseguir fazer as melhores escolhas, mas como eu vou conseguir deixar de fazer algo que eu faço há muito tempo e eu não consigo deixar de fazer? E aí em Apocalipse, aqui no capítulo 2, o versículo 2 até o versículo 5, Jesus nos conta o segredo de como a gente consegue deixar as velhas práticas para trás e fazer as melhores escolhas para que a gente possa honrar sempre o nome de Deus. Todos encontraram? Apocalipse capítulo 2, versículo do 2 até o versículo 5. O versículo 2 diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus.
e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Versículo 3. E tens, mais uma vez, o quê? Perseverança. E suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, te moverei do teu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu lembro quando eu entrei na igreja em 2009, foi algo assim muito rápido e muito superficial naquele momento. Eu lembro que a gente estava participando de uma conferência na igreja, que aquela conferência durava 40 noites. Então foi um teologando para a igreja, e ele pregava todas as noites, e normalmente quando tem essas conferências são uma festa, né? Então quem está chegando na igreja é muito atraído por tudo que acontece ali. As programações são excelentes. Então eu estava indo todos os dias e naquele momento o meu irmão mais velho e um amigo dele começou a dar estudo para mim e mais 2 amigos meus. E quando a gente estava na 10ª lição, ia ter um primeiro momento de batismo na igreja. Então meu irmão chegou junto com esse nosso amigo e perguntou: e aí, vocês querem se batizar já no próximo domingo? E nós tínhamos feito 10 lições, né? E aí os meus 2 amigos olharam assim um para o outro: ah, eu quero, o outro eu também quero. E aí os 4 olhou para mim: aí Daniel, vamos lá se batizar? Aí eu olhei assim para os 4, meio pressionado, e falei: então bora, né? Só que naquele momento eu não sabia realmente da decisão que eu estava tomando. Para mim naquele momento era só ir lá na igreja, dar um mergulho no tanque e tudo certo, né? Então a gente, beleza, vamos se batizar domingo. E aí a gente preparou tudo e quando chegou no domingo foi o nosso batismo. Naquele final de semana se batizaram 25 pessoas e no outro final de semana mais 20 e poucas pessoas. E aí eu lembro que no momento que a gente se batizou, a igreja era lotada todos os dias por conta da conferência, por conta do sermão. E aí o pessoal às vezes da igreja passava servindo água para o pessoal não sair, não perder a atenção. E no outro dia, quando eu tinha acabado de me batizar, eu falei: não, agora eu quero ajudar. E aí comecei a pegar as bandejinhas com água, sair levando assim para todo mundo. O que precisava de fazer, eu estava lá fazendo. Era o Severino, né? O Bombril, 1001 utilidades. Só que aí os irmãos da igreja falaram: não, Daniel, você tem que sentar lá para prestar atenção no culto, para aprender um pouquinho mais. E aquilo assim foi um balde de água fria, né? Porque eu estava vivendo ali o meu primeiro amor, queria fazer tudo o que tivesse que fazer na igreja. Então sentei lá e comecei a aprender um pouquinho mais. E aí os meus amigos, eles começaram lá sentados e tal. E na outra semana já me fizeram o convite para ir para o Clube de Desbravadores e para a sonoplastia da igreja. Então, fui agora me envolvendo na igreja com desbravadores, com sonoplastia. E a partir desse momento foi que então eu fui entendendo o verdadeiro sentido daquela decisão que eu tinha tomado. E tinha sido assim uma decisão que eu tinha tomado com 15 anos de idade. Mas assim, eu sempre tive uma coisa que minha mãe sempre ensinou: no dia que você tomar uma decisão, essa decisão tem que ser para toda a sua vida. Então, eu agora comecei no Clube de Desbravadores todo domingo, aí era terça e quinta a gente ensaiava as Ordens Unidas, tínhamos a classe ali de amigos, todas as classes, né? Então, comecei a me envolver mais e comecei a conhecer mais a igreja em todos os estudos que a gente fazia ali no Desbravadores. E os meus amigos, nem sonoplastia e nem desbravadores, só iam para a igreja e pronto. E então, a partir de todo aquele envolvimento, teve Camporí, aí eu participei de Camporí, logo depois teve Missão Caleb, que foi fundamental para mim, e aí depois daquilo foram 7 missões Caleb seguidas. E eu lembro que depois de 4 meses de batizados, os meus 2 amigos saíram da igreja. Então hoje os 2 estão fora, né? E aí eu fico entendendo e fico pensando o seguinte: muitas vezes a gente vem para a igreja, mas a gente não entende o real sentido de estarmos aqui. E muitas vezes também as pessoas vêm e nós também não acolhemos essas pessoas da maneira que nós devemos acolher, envolvendo elas dando um estudo bíblico, envolvendo com desbravadores, aventureiros, clubes jovens,
e por aí vai. Às vezes a gente pensa que a pessoa veio e agora o Espírito Santo faz a parte dela e a pessoa faz a sua parte em casa. Realmente o Espírito Santo faz a sua parte e a pessoa também tem que fazer a sua parte. Mas nós, como membros da igreja de mais tempo, a gente precisa entender que a gente precisa envolver essas pessoas. E aí a gente envolve colocando a sonoplastia, a gente envolve para trabalhar no clube de desbravadores, que sempre precisa. Então a gente precisa entender que a gente precisa fazer escolhas mais acertadas quando a gente consegue trazer as pessoas para a igreja. A gente precisa entender que nós vamos ser lembrados por alguma coisa. E os membros que vêm novos para a igreja lembram da gente de qual maneira? Será que eles lembram de nós como a gente olha eles entrando aqui na igreja? Será que a gente somos lembrados, como o irmão falou aqui, né? Será que a gente olha para eles, que nós somos lembrados por eles, apontando os erros que eles fazem? Será que a gente é lembrado por pegar a Bíblia e começar a apontar os erros e quando pensar que não, eles não estão mais aqui dentro da igreja? E naquele momento que eu me batizei, se batizaram várias e várias pessoas. E aí depois conversando com o pessoal da igreja, me envolvi muito com o pessoal e aí uma irmã chegou para mim e falou bem assim, olha Daniel, eu quero te confessar uma coisa e pedir perdão. E aí eu falei, mas foi o que, Vilani? E aí ela falou, olha, no momento que todo mundo se batizou na igreja, eu olhei para a Flávia e falei bem assim, ó, todo mundo vai ficar e só o Daniel vai sair. E aí eu falei, mas por que, Vilani, você falou isso? Ela falou, Daniel, não sei, eu acho que é por conta da tua família, que sua avó sempre foi da igreja, você nunca veio, andava perturbando aí no bar e por aí vai. E aí eu lembro que foi o contrário, só eu permaneci e todos os outros que se batizaram, mais de 40 pessoas saíram. E aí eu fico pensando o seguinte, o que faltou para que aquelas pessoas tivessem permanecido? E com o tempo eu fui entendendo que foi envolvimento. Fui entendendo que elas realmente não entenderam o real sentido que era estarem ali na igreja todos os dias. E aí onde entra também um pouquinho da parábola do filho pródigo, né? Ali nós temos 3 personagens, o pai e 2 filhos. Mas um daqueles filhos, ele estava todo momento junto do pai, né? Ele trabalhava todo momento com o pai dele, ajudava fazendo todas as coisas, mas em nenhum momento ele tinha uma certa comunhão, em nenhum momento ele tinha um certo amor pelo pai dele. Porque no momento que o irmão dele voltou e o pai o acolheu com todo amor, ele foi o primeiro a apontar, dizendo que ele sempre fez tudo, ele sempre fez do melhor na fazenda ali do pai, na casa, e o pai aparentemente não o valorizava, né? A gente precisa entender que muitas vezes a gente trabalha para Cristo, mas nem sempre a gente tem uma experiência de conviver com Cristo. A gente muitas vezes dá o nosso melhor em algum cargo que nós temos, mas nem sempre a gente tem a experiência de realmente estarmos com Cristo todos os dias. Será que muitas vezes a gente só vem para a igreja, vem aqui fala, vem aqui canta, vem aqui recolhe dízimo, oferta, faz aqui um momento da adoração infantil e está tudo bem, está tudo certo? A gente precisa entender que nós precisamos ir um pouquinho além. A gente precisa entender que a gente precisa a todo momento permanecer com aquele primeiro amor, né? Que quando a gente entra na igreja, a gente quer fazer de tudo a todo momento e a toda hora. Ou esse primeiro amor, ele permanece até a volta de Cristo, ou infelizmente, no momento de alguma dificuldade, a gente pode abandonar os caminhos de Cristo e infelizmente perdermos a nossa salvação. Para a gente finalizar, eu queria compartilhar com vocês uma história assim um pouco pessoal, né? O pessoal que trabalha na divisão já ouviram, né? Que eu falei uma vez em um sermão lá. Mas em 2018 foi assim muito atribulado, foi um ano assim muito cheio, né? Eu recebi o convite para vir trabalhar aqui, então decidi vir. E aí no meio do ano eu vim para cá. Então, quando a gente foi embora de Brasília para Bahia, eu tinha 12 anos, então a gente deixou muitos amigos aqui. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu queria fazer era encontrá-los, né? Então, saía assim, ó, de lugar em lugar, encontrando e tal. E fui conversando com meu irmão e falando, Rodrigo, encontrei fulano, encontrei ciclano. E ele, eu também quero ir aí. E foi aquela empolgação para que ele pudesse tirar uns 2 dias lá de folga e poder vir aqui para que a gente pudesse rever os amigos. Então, em setembro de 2018, o meu irmão conseguiu 2 dias de folga, e aí eu paguei a passagem para ele vir,
E ele veio de ônibus em uma viagem de 30 horas, passou um dia, uma noite e metade de outro dia para vir ficar aqui 1 dia e meio. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas foi assim, uma ideia de índio, né? Um trabalho de índio ali. Então ele veio para ficar 1 dia e meio, ficou 4 dias na estrada para ficar 1 dia e meio aqui. E quando ele veio, no meio do caminho, a gente descobriu que a minha cunhada tinha ficado doente e estava internada. E aí o meu irmão ficou preocupado, né? Ele vinha com toda a energia para a gente fazer muita coisa por aqui. E no meio do caminho ele recebeu a notícia que a esposa dele estava doente e não sabia o que era. E quando ele estava mais próximo de Brasília, ele mandou uma mensagem: rapaz, falaram que Valtânia está com leucemia. Eu falei: Rodrigo, não tem condições. Como é que descobre em um dia, assim, como é que ela adoece em um dia, interna, e no outro dia já sabe o que tem? E eu falei: não existe e tal. Na minha cabeça eu estava desacreditado e também queria motivar ele, né, para que a gente pudesse fazer o que nós tínhamos planejado para fazer naquele final de semana. Então, quando ele realmente chegou aqui, ele falou mais uma vez: rapaz, ela me confirmou agora que os médicos falaram que ela realmente está com leucemia. E eu mais uma vez: Rodrigo, mas não tem condições, como é que interna em um dia e no outro dia já tem um diagnóstico assim e tal, e acabou o clima de tudo que nós iríamos fazer, né? Então as coisas foram passando, ele aqui fisicamente, mas a mente lá com a minha cunhada internada. E eu lembro que ele chegou aqui no dia 20 de setembro, que foi o dia que a gente realmente descobriu que ela estava com leucemia. E quando foi no dia 10 de outubro, infelizmente, ela faleceu. E aí eu fiquei me perguntando durante um tempão: mas Senhor, por que isso aconteceu? Mas Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse com ela, que tinha naquele momento apenas 28 anos? E às vezes a gente é muito assim, tentado a entender que só porque a gente é novo, a gente não está sujeito à morte, né? E eu fiquei me questionando um tempão: mas Senhor, por que isso aconteceu? Senhor, por que isso aconteceu? Ela tinha apenas de 28 anos, e como é que o meu sobrinho vai ficar, que no momento tinha apenas 4 anos de idade? E aí o momento que mais me marcou foi quando juntou os meus 2 irmãos, meu irmão mais velho e meu irmão mais novo, para dar notícia para o meu sobrinho que a mãe dele tinha falecido. E aí eles me contaram que eles sentaram com ele: Davi, vem aqui para a gente conversar. E falaram: a mamãe morreu, infelizmente você não vai mais ter a mamãe todos os dias aqui. E naquele momento meu irmão falou que ele olhou para ele e falou assim: então quer dizer que agora todas as vezes que eu quiser conversar ou ver a mamãe, só eu olhar lá para o céu que ela vai estar uma estrelinha. E aí o meu irmão disse que não tinha mais palavras, saiu dali e foi se acabar de chorar. E eu fiquei um tempão me perguntando: mas Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Senhor, por que isso aconteceu logo com ela, logo com a gente? E a gente nunca pensa que essas coisas podem acontecer com nós ou com a nossa família. Às vezes acontece com o nosso vizinho, às vezes a gente vê acontecendo com as pessoas que a gente não tem conhecimento, mas nunca a gente está preparado, a gente espera que isso vá acontecer com a gente. E aí o tempo foi passando e eu fiquei assim, ia para a igreja, mas ia só por ir mesmo, sem resposta. Todos os dias eu perguntava: mas Senhor, por que isso aconteceu? Mas Senhor, por que isso aconteceu? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E agora eu comecei a fazer vários e vários outros questionamentos: por que aquilo realmente tinha acontecido? E aí até que chegou um certo dia, eu estava lá na igreja de Águas Claras e o pastor Wesley pregou. E aquele sermão, eu entendo que Deus fez com que o pastor Wesley pregasse para mim. E aí meio que Deus falou bem assim: olha, Daniel, você precisa agradecer todos os dias que, independente do que aconteceu com ela, ela ainda teve 20 dias para verdadeiramente entregar a vida dela para Cristo. E no momento que ela adoeceu, ela estava afastada da igreja, não estava indo para a igreja, nem ela nem o meu irmão, ia uma vez ou outra. E Deus falou bem assim para mim: olha, Daniel, ela teve 20 dias para se preparar. Então agradeça todos os dias a Deus porque ela teve essa oportunidade. Porque ela poderia muito bem ter dado um infarto fulminante e ter morrido ali, afastada de Deus, afastada dos caminhos do Senhor. E no momento que Jesus voltasse, a gente não iria ter esperança de ver ela ressuscitando para morar eternamente ao lado de Jesus.
Então, a maior lição que eu tirei daquilo foi que Jesus ele está nos concedendo tempo para que a gente possa nos preparar verdadeiramente. E será que nós estamos realmente aproveitando esse tempo para que a gente pudesse nos preparar e levar a mensagem de Jesus também para aquelas pessoas que nós temos oportunidade de levar, para o nosso vizinho, para o nosso amigo de trabalho, para as pessoas que convivem com a gente e muitas vezes nem sabem que nós somos da igreja, muitas vezes nem sabem que nós nos arrumamos todo sábado e saímos em direção da igreja. A gente precisa entender que o amanhã não nos pertence. Ou a gente nos prepara verdadeiramente hoje, ou a gente tem um encontro com Cristo hoje, ou amanhã pode ser tarde demais. A gente precisa entender que a decisão está nas nossas mãos. Ou a gente agarra a nossa salvação hoje e de maneira alguma a gente permite que ela escape, ou infelizmente a gente vacila todos os dias e aos pouquinhos a gente vai perdendo a nossa salvação. E Deus me falou o seguinte, olha só, tenha fé e se prepare, porque no momento que Jesus voltar, com certeza vocês terão um encontro lá no céu. Porque ela teve 20 dias para poder se preparar e se entregar verdadeiramente a Cristo. E uma coisa que essa pandemia me fez entender que é o seguinte, que as coisas elas acontecem da noite para o dia. Eu lembro que a gente estava lá no trabalho conversando o seguinte, mas a partir de amanhã a gente vai trabalhar de home office. E quando foi 10 minutos depois falar, não, arrumem tudo aí, peguem o computador de vocês e vão para casa, vai ficar todo mundo em casa trabalhando lá. E ficamos assim, pelo menos eu fiquei assim 3 meses trabalhando de casa. E tem gente que até hoje não voltou. A gente precisa entender que as coisas elas são muito rápidas. E ou a gente realmente está preparado, ou infelizmente a gente pode perder o céu. Então que nesse momento a gente possa entender que somente Cristo é a nossa salvação. E que se nós estivermos com Ele, a nossa esperança de salvação ela é ainda maior. E se nós não estivermos com Ele, infelizmente as coisas se tornam um pouquinho mais difíceis. Eu queria convidar vocês para que a gente pudesse ficar de pé e cantarmos uma música Verei Jesus, está no Adoradores 2. Gerações se encontram preparadas para sempre louvarão. Eu creio sim.
versículo 14 e 15. São os versículos bem conhecidos por todos nós, né? E diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Senhor Deus, te agradecemos por mais esse sábado que o Senhor nos concedeu na tua santa companhia. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Te agradecemos porque, mesmo sem merecermos, a tua graça nos alcança. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que são muitos, que o Senhor nos ajude a fazermos as melhores escolhas ao teu lado e que possamos sermos lembrados por pessoas que pregam o teu evangelho e que somos semelhantes a ti cada dia. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja com esta igreja. É isso que te pedimos por Jesus. Amém. Pela Um presença. feliz sábado a todos. É pela mensagem, irmão Daniel. Esse é o momento, como de costume, né? O fim do culto. Você que está em casa, se quiser abrir o áudio e o vídeo, mandar um cumprimento para alguém, esse é o momento. Obrigado, Daniel. Feliz sábado! 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 Todo. Feliz sábado! Oi, tia Helene! Oi! Ai! Tchau! 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 Que linda está a Heleninha! Já está grande! Fui mais em silêncio, Muito bonitinho! levando a cruz Olha só! de todos nós. Não resistiu e foi fiel ao Pai, cumpriu então o seu querer e deixou a sua glória descer ao mundo. Ela E salvou, tomou pra si as minhas dores, ele sofreu. Oi, Helena! Meu maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém, por esse amor livre estou. Não há no mundo maior amor. Bom sábado a todos! Tchau! Até a próxima! Perfeito é o Feliz sábado, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Me aceita assim, com meus defeitos, restaura a promessa que eu quebrei, mudou a história para que eu possa ter a esperança para viver. Veio mostrar
que a minha vida tem valor. Maior amor, maior amor, morreu por mim, meu Salvador. Não há amor maior que dar a própria vida por alguém. Por esse amor